Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Merídio. Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo episódio com uma convidada muito especial, a professora Carla Stefanella. Carla, seja bem-vinda ao nosso podcast Merídio. Hoje nós estamos iniciando o nosso segundo episódio, então é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, tudo bem? Olá, Cleiton. Para mim é um prazer estar aqui participando desse podcast. Nunca imaginei um dia participar de um podcast. Então, agradeço pelo convite. Para mim está sendo um prazer estar participando aqui com você. Para começar a nossa sequência de perguntas, e as pessoas que estão nos assistindo com certeza querem saber, nós queremos saber. Carla, e a primeira pergunta seria para você, como que você gosta de ser chamada? Pelo meu nome é um nome simples, é um nome curto, Carla. Acho que é importante você ser chamado pelo nome, né? Você se sente importante. Mas como eu sou professora, gosto muito de ser chamada de teacher Carla, professora Carla. Já sou professora de inglês há muitos anos, né? Então, até ex-alunos me chamam de teacher ainda. E gosto muito de ser chamada assim. Carla, fala para nós há quanto tempo você segue a profissão de professora? Então, esse ano já está indo para mais de 26 anos. Uau, Mais de 26 bastante anos. tempo. Formalmente, 26 anos, mas eu já estava atuando antes disso. Que legal. Carla, o que as pessoas pensam ao te ver pela primeira vez? Então, muitas pessoas já me falaram que a primeira impressão que tem de mim é de ser uma pessoa metida, de ser uma pessoa séria, né? De certa forma, eu sou uma pessoa mais fechada, né? Eu não tenho assim muita facilidade de chegar num ambiente e já estar conversando, puxando conversa. Eu realmente sou assim, mais fechada. E talvez isso dê a impressão às pessoas de eu ser uma pessoa mais séria. De repente, as pessoas acham que eu sou metida, exibida. E aí, depois que as pessoas me conhecem, elas percebem que não, né? Que eu brinco, que eu conto piada, que eu dou risada, que eu falo palavrão. Nossa, Carla, você fala palavrão? Então, se surpreendem comigo, né? E eu fico feliz com isso, porque é ruim você passar essa impressão, né? Mas, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer, né? Sim. E como que você gostaria de ser vista? Eu gostaria de ser vista como as pessoas me conhecem. Depois de elas me conhecerem, elas realmente se surpreendem. Nossa, Carla, você não é da maneira que eu imaginava que você realmente é. Então, eu gostaria que as pessoas pensassem dessa forma, né? Mas a gente não tem esse controle, né? Não tem como controlar isso. E a minha forma de ser é essa. Então, tem muitas coisas que a gente não consegue controlar. E já teve algum episódio, alguma situação assim, tipo expectativa versus realidade, assim, de pessoas que talvez chegaram, olha, Carla, eu achava que você era assim diferente, mas conversando com você, já teve alguma situação assim? Sim, no meu trabalho, né? No meu trabalho, pessoas assim que tinham receio de conversar comigo, e após a gente ter um contato mais próximo, a pessoa perceber que realmente eu não sou aquilo, ou talvez pessoas passarem para essa impressão, né? Uhum. Para outras pessoas. Não, a Carla é assim, não vai lá, não conversa. E aí, depois de realmente conversarem comigo, me conhecerem, perceber que eu não sou esse bicho de 7 cabeças, né? Essa pessoa brava, séria, porque eu sou realmente uma pessoa que falo muito, que penso e tenho essa personalidade forte, então às vezes isso assusta um pouco. Então, talvez isso gere uma outra expectativa nas pessoas. E Carla, e como que você se vê no mundo hoje, com as experiências, né, dentro de vários sistemas que você assim participa ou participou, né, como mãe, como filha, como colega de trabalho, no seu círculo de amizades? Como que você acha que isso tudo te ajudou a evoluir como profissional e como pessoa? Nossa,
tudo contribui. O local onde você trabalha, as pessoas que você convive, as situações que você vive no dia a dia, os obstáculos que você tem que superar. Então, ninguém aprende sem sofrer, né? Você Sim, precisa sofrer para você poder aprender. sim, Então, é difícil você não aprender sem você passar por dificuldades, por momentos ruins. Então, a vida caminha dessa maneira. Então, eu agradeço hoje pelas dificuldades, pelos problemas que eu passei, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional, para eu estar onde eu estou agora. Senão, eu não teria evoluído. Se você não passa por esses tropeços na vida, você não evolui. Então, é necessário, isso é o caminho natural da vida. Se você ficar ali sempre na mesma... Você não sobe degraus. sobe degraus. Você fez eu lembrar de um livro, Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Rubem Alves. Diz exatamente isso, né? E outro ponto que você fez lembrar agora é simplesmente na ideia, quando você fala de estar onde você está. Qual fase da vida você está hoje, Carla? Eu estou numa fase, digamos assim, estou com as minhas filhas praticamente criadas, né? Tenho uma filha de 32 anos, uma filha de 24 anos. Então, já passei por muitas fases até agora. Comecei muito cedo, né? Tive minha primeira filha muito, muito jovem. E então hoje eu me sinto assim numa fase tranquila, né? Estou trabalhando ainda, estou ativa, mas eu não tenho aquela preocupação com filhos pequenos, com levar ao médico. Então eu passei já por todas essas fases que eu vejo às vezes pessoas ali perto aqui da minha idade ainda passando por isso. Então lá atrás foi difícil, porque eu tive que deixar muitas coisas, né? Muito jovem, eu tive que deixar de ir em festas, eu tive que deixar de fazer muitas coisas, viagens, porque eu tinha uma criança pequena, porque eu tinha faculdade. Mas hoje, né, por outro lado, eu estou com essa tranquilidade, né? Eu estou quase aí, estou caminhando para a minha aposentadoria. E estou com as filhas criadas, quer dizer, aguardando aí algum neto, né? Ainda não tem previsão, mas então eu estou numa fase assim de tranquilidade, né? Ainda trabalhando, ainda querendo produzir, mas numa fase mais tranquila da minha vida. Carla, se você pudesse resumir a sua vida em 4 capítulos: infância, adolescência, juventude, então vida adulta. Qual que é a história que você conta da sua história, Carla? A minha história não teve muita, como que eu vou dizer assim? Eu saí de onde eu nasci e vim para cá. Então, eu não tive muitas mudanças, digamos assim, de lugares, né, de cidades. Então, eu vim do Rio Grande do Sul para cá, aos 7 anos, e a minha família se estabeleceu aqui em Sidrolândia, e aqui estamos, né? Aqui estou até hoje. Constituí a minha família aqui, né? Por ironia do destino, conheci uma pessoa que veio do Rio Grande do Sul para cá, nos conhecemos aqui. Ele morava bem próximo da minha cidade, lá no Rio Grande do Sul, mas a gente veio se conhecer aqui, na minha adolescência, indo para a minha fase adulta, e nos casamos e se estabelecemos aqui, né? Ficamos aqui também, criei minhas filhas aqui, estudei aqui na capital, aqui perto, né, em Campo Grande, e acabei ficando aqui. Então, a minha história toda, né, aconteceu aqui em Sidrolândia. Eu vi essa cidade crescer, né, literalmente, quando a gente veio, quando eu vim para cá, o asfalto era até o Banco do Brasil só. Né? Então, do Banco do Brasil para lá, né, para cá não tinha asfalto, e daí só tinha mais uma quadra para lá. Na igreja, por exemplo, não tinha asfalto. E daí só tinha até a avenida. Então, eu vi literalmente a cidade crescer, desenvolver, e com isso a minha vida também.
né? Então, a minha história toda aconteceu aqui em Sidrolândia. Que legal. E aproveitar com o pessoal que está nos assistindo e fazer essa pergunta para você. Quem é a Carla? A Carla é uma mulher hoje que foi uma criança que brincou muito, tomou banho de chuva, não muito, minha mãe não deixava, porque eu tinha muito problema de garganta, mas brincou, teve muitas oportunidades, acabou casando muito jovem, não era os planos nem dos meus pais, nem os meus planos, mas aconteceu na minha vida isso. E hoje eu agradeço as filhas maravilhosas que eu tenho, o casamento que eu tenho, são 32 anos de matrimônio. E então, sou professora, então sou filha, sou mãe, sou professora, sou mulher, sou a Carla. Que legal. Carla, se você pudesse imaginar, né, eu sei que você tem, assim, na sua vida profissional, várias tensões, né, como professora no dia a dia. Sabemos que ser professor hoje é um desafio, então tem as tensões do dia a dia, os desafios. E pensando nesse aspecto, assim, vamos dizer, de grandes tensões da vida, a questão da morte, sofrimento que você falou, a questão da felicidade. Como que isso é para você? Felicidade. Depois que a gente tem filhos, né, a gente acaba se realizando muito nos filhos. Então, assim, lógico que eu tenho os meus sonhos, os meus desejos, né, pessoais, mas a gente acaba colocando, né, às vezes, em primeiro lugar, o sonho dos filhos. Então, eu vendo as minhas filhas realizando o que elas almejam, o que elas desejam, isso me satisfaz muito. Mas lógico que eu não vou deixar de lado os meus anseios, os meus desejos, né? Que eu ainda quero fazer, viajar para o exterior, eu tenho vontade de ir para os Estados Unidos, de ir para a Europa, né? Conhecer um pouquinho mais desse mundo que é tão vasto e a nossa vida é tão pequena, né? Que não. Sim. A gente pensa assim, nossa, é tanta coisa para ver e a gente tem tão pouco tempo, né, para viver. Mas, pensando nisso, eu não tenho uma frustração de pensar assim, eu não vou conhecer todos os lugares, de repente, que eu gostaria de conhecer. Mas eu tenho uma vida assim que eu posso considerar feliz. Né? A gente sabe que a felicidade não é uma coisa eterna, né? Que você está feliz o tempo todo, o dia todo. Mas é um conjunto de fatores, né? Eu acho que você ter saúde, você ter uma família, você ter uma casa. Então, são vários fatores que fazem com que você tenha uma vida feliz, uma vida plena. Então, são coisas que se completam. Né? Então, nesse sentido, assim, eu acho que a minha vida ela está, sabe, se encaixando, né? Falta algumas pecinhas, algumas coisas que a gente vai trabalhando aí no dia a dia para complementar. Carla, se você tivesse uma máquina do tempo e pudesse voltar para a Carla de 16 anos, quais seriam os conselhos que você daria? Olha, é difícil, né? Porque com 16 anos a gente não tem o conhecimento que a gente tem agora, né? Então, eu nunca vou me esquecer do meu tio, Dr. José, que falava para a gente assim, olha, eu queria ter a idade de vocês com a experiência que eu tenho. Hoje eu digo a mesma coisa. Eu queria ter os 16 anos com a experiência que eu tenho hoje. Então, é difícil, porque não tem como você voltar e dizer para não fazer o que você fez lá atrás. Né? Então, acho que o que era para acontecer, aconteceu.
Como eu falei antes, né? Tenho 2 filhas maravilhosas, então eu não consigo imaginar ter sido diferente. Né? Não era os meus planos, né? Como eu falei, não era os planos da minha família, dos meus pais, eu ser mãe tão jovem, mas a vida colocou isso para mim, né? Ou eu busquei isso, não sei. E eu tive que enfrentar, né? Era uma coisa assim que eu tive que enfrentar. Então não tem como eu querer mudar isso. Carla, o que faz você acordar todos os dias? Eu acho que o fato de Deus ter dado o privilégio da vida já é uma dádiva. Então, se ele nos deu isso, a gente tem que aproveitar cada dia. Então, se ele me deu mais um dia, eu tenho que agradecer por mais esse dia. Então, é gratidão. Então, o que me faz acordar todo dia é ter essa gratidão por ter a vida, por eu ter a minha família, por eu ter o meu trabalho, poder levantar de manhã e falar: nossa, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho um propósito, né? Eu estou aqui por algo. Então, isso faz a gente acordar todos os dias e... Carla, você disse aí de propósito. Se você pudesse falar para nós hoje, qual seria o seu propósito? Eu sei que você tem, né? Provavelmente, como eu disse antes, ser professora, estar sendo educadora é um desafio. Eu imagino que quem se propõe a essa profissão é porque tem um propósito. Qual que é o seu propósito, Carla? Ou qual o legado que você quer deixar? Então, até há pouco tempo, comentei com alguns alunos, né, que não tem muitos anos que eu entendi que realmente eu amo dar aulas. Então, é uma coisa que eu percebi que é isso que eu gosto de fazer. Então, eu quero deixar um legado assim dos meus alunos terem uma boa lembrança de mim, sabe? O dia que eu não estiver mais em sala de aula, que eles estiverem seguindo a profissão deles. Nossa, olha, eu tive uma professora que ela falava um monte de palavrão na aula, que ela brincava, ela dava risada, mas eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Então, assim, que tenham boas lembranças minhas, né? Eu quero deixar boas lembranças aos meus alunos, né? As pessoas com quem eu trabalhei nesse período, como eu tenho boas lembranças de professoras minhas que foram depois, posteriormente, colegas de trabalho, né? Que eu tenho, assim, o qual eu tenho um carinho muito especial. Então, eu quero isso, sabe? E isso eu entendi, não tem muito tempo, tem uns 9, 10 anos para cá que caiu a ficha que eu realmente gosto de dar aula. Né? Até então era aquela coisa, eu escolhi dar aula, eu gosto e tal, mas desse tempo para cá eu percebi que realmente é isso que eu vim fazer, é esse o meu propósito. Cara, a gente falou um pouco aqui sobre propósito, sobre legado, e já que a gente está falando disso, né, a gente falou sobre existência. Carla, por que você acredita que você merece viver? Eu volto a dizer que se Deus me deu o dom da vida, então é porque eu mereço viver. Então, eu mereço viver porque eu tenho filhas, porque eu tenho um trabalho, eu tenho um propósito a cumprir. Então, se ele me deu esse dom, é porque eu mereço. Legal. A gente teve aqui na Infoleges outro dia a sua presença passando ali algumas coisas, algumas dicas para as colaboradoras lá sobre imagem, sobre como
como se portar, né? Vamos dizer assim, na questão de imagem. Carla, o que significa imagem para você? E como que você vê isso num ambiente de trabalho, você como professora, como que é isso para você? Essa questão da imagem é engraçado, porque também não tem muito tempo que eu parei para analisar e perceber o quão importante é a nossa imagem no nosso trabalho, né? Como a gente se apresenta para o nosso cliente. Então, eu vejo que, no meu caso, o meu cliente direto é o meu aluno. Sim. Né? Então, como ele me vê? Assim, por muitos anos, eu comecei a dar aulas muito cedo, né, muito jovem. Então, eu achava que professor tinha que ir bem simples, né? Dar aula bem simples, sem muita coisa, sem muita maquiagem, sem, né, uma roupa simples ali, o uniforme, o cabelinho preso. Quer dizer, mais uma ali naquele grupo. E sempre que, às vezes, eu ia de uma forma diferente, eu já era olhada de uma forma diferente. Ah, né, mas por que está assim e tal? E não há muito tempo eu comecei a observar que não, que você precisa mostrar para o seu aluno que você se prepara para ir dar uma aula para ele. Você está indo lá, é como você ir para uma festa, para um aniversário, para um casamento. É como se você vai para um aniversário, para um casamento, com a pior roupa que você tem. O que você está dizendo para essa pessoa? Você não está valorizando aquele ambiente, aquela festa, aquele aniversário, o aniversariante, enfim, o noivo, a noiva. Então, eu penso que o meu aluno ele merece uma pessoa cabelinho bem arrumado, uma roupa legal, mesmo que seja com uniforme. Né? Eu acho que o professor tem uniforme para usar, mas você pode, de alguma forma, se arrumar usando o uniforme. Né? Passar um batonzinho, não dá para fazer uma maquiagem todo dia, mas dá para dar uma ajeitada aí nesse visual. Eu acho que faz a diferença e o seu aluno percebe. Ele percebe, ele te elogia, e isso faz muito bem para a gente também. Que legal. E o que você descobriu, Carla, ao longo desses anos que foi fundamental para você se tornar uma profissional de excelência? E qual conselho você daria para aquelas pessoas que estão iniciando na carreira de professor? Eu acredito que, essencialmente, estudar. Né? Estudar muito, ter certeza se é isso que você quer mesmo, porque hoje em dia, mais do que nunca, o desafio é muito grande. Como eu falei, estou já há 26 anos, né, mais de 26 anos nessa área. Então, de lá para cá, muitas coisas mudaram. Os alunos são outros, a forma de você ensinar mudou. Não é que mudou, mas você tem que ter um certo jogo de cintura para você lidar com todas as mudanças que vêm acontecendo. Né? Embora eu não concorde com muitas mudanças que impõem né, que aconteça dentro da educação, que o professor tem que dar aula assim, que o professor tem que dar aula assado, que tem que fazer assim, eu não concordo com tudo isso. Eu sou ainda do tradicional, eu acho que o tradicional continua funcionando, mas é estudar, é ter certeza daquilo que você quer, se você tem esse dom, porque às vezes a pessoa ela tem um conhecimento muito grande, mas ela não consegue passar aquilo para o aluno. Né? Então a gente Talvez a empatia, né? Talvez e você precisa criar essa conexão com o aluno também. entrar no mundo deles, né? Exatamente. Você tem que criar uma conexão com o aluno, porque às vezes você tem um conhecimento imenso, mas se você não tiver essa conexão com o aluno não vai querer você lá na frente. Não adianta, ele não quer. Ele quer alguém que fale a língua dele. E isso a gente vai aprendendo com o tempo também. Né? Eu sei que lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha essa conexão.
né? Só que você vai aprendendo com o tempo, com a experiência. Mas você precisa gostar daquilo que você faz, senão você desiste, você larga no meio do caminho. Legal. E como que era lá atrás, Carla, quando você fala, e qual foram os maiores desafios que você teve, ou quais os maiores desafios que você tem hoje em sala de aula? Lá atrás, eu diria que, assim, devido à minha personalidade, ao meu funcionamento, eu tinha dificuldade quando eu não conseguia dominar, por exemplo, uma turma. Então, aquilo para mim era um sofrimento, né? Porque eu queria ter o domínio total e nem sempre era possível, porque cada turma é uma turma, cada ano é um ano, e aquilo me desestabilizava muito. E você só vai adquirindo esse jogo de cintura ou lidar com o passar do tempo, né? Então, por muitas vezes eu queria deixar aquela turma, eu procurava a diretora, não quero dar mais aula para essa turma, não dou conta, eles não me respeitam, e aí vinha, né, a direção, não, Carla, vamos lá, não é assim, calma. Então, você vai adquirindo confiança, segurança naquilo que você sabe, o aluno percebe isso e aí você consegue ter esse domínio, né? Hoje em dia, esses obstáculos, essas dificuldades, eu vejo que é mais na questão, assim, alunos que têm dificuldade de ter atenção, de foco, sabe? Mais comportamental na questão do aluno, assim. Hoje, em termos, assim, de lidar com as turmas, eu não tenho essa dificuldade, mas a gente está enfrentando essas questões, assim, alunos muito desatentos, alunos que não conseguem concentração, não têm foco, né, devido aí ao excesso de telas, né? Então isso está sendo mais do que comprovado que o excesso de telas está trazendo esse prejuízo à gurizada aí. Sim, e quando você fala sobre os desafios que você teve lá atrás e como é hoje, né, todo esse desafio comportamental, quais seriam as habilidades hoje que os professores deveriam ter para iniciar ou para continuar em sala de aula, buscando e alcançando ali sempre a excelência? Você acha que talvez deveria ter um pouco mais de habilidades sociais, inteligência emocional? Como que você vê esses pontos assim e o quanto isso é relevante no decorrer da sua carreira, ou que foi relevante para você conseguir ter ou ser uma pessoa, uma profissional aí de excelência? Você mencionou a questão da inteligência emocional, né? Sem sombra de dúvidas, isso foi uma coisa que me ajudou muito e que eu acho que os profissionais da área de educação deveriam ter isso na faculdade, né, nos cursos preparatórios, ou se preparar de alguma maneira para saber lidar melhor com esses desafios, né? A questão da inteligência emocional é fundamental, e eu fui aprender isso já há muito tempo depois, né? Depois de muito sofrimento, depois de muito bater cabeça. Então, eu creio que isso é uma coisa que precisa ser trabalhado com profissionais da educação. A gente vê hoje, eu trabalho na rede privada, então, assim, eu estou numa escola assim que eu estou no céu, digamos assim. Os problemas que eu enfrento, que a gente enfrenta, são problemas que não chegam nem perto do que hoje uma escola pública enfrenta. E a gente vê muitos profissionais se afastando por questões psiquiátricas. E isso é muito triste, porque a gente vê que poucas pessoas estão buscando a área da educação como uma formação, porque além de ela não ser tão bem remunerada, né, então acabam tendo problemas psicológicos muito grandes por não ter essa rede de apoio. Então, o próprio profissional que decide seguir essa carreira, ele precisa estar preparado emocionalmente, como qualquer outra carreira, Sim, óbvio, sim. né?
Mas, de certa forma, por você lidar muito de perto com criança, com adolescente, com jovem, você precisa estar preparado, porque são muitas questões hoje em dia que a gente lida, que lá atrás, por exemplo, eu não lidava, né? E hoje você está tendo que lidar e você tem que saber, a situação está ali e não tem como você fugir. Sim. E como que você se preparou? Se você pudesse dar alguma dica para o pessoal que está nos assistindo. Carla, como que foi a sua preparação para você desenvolver a inteligência emocional, essas questões que precisaram que você desenvolvesse para conseguir aí, de uma forma, vamos dizer, saudável mentalmente, né, como você colocou. Como que foi sua preparação? Quais as dicas você daria para o pessoal que está nos assistindo? Eu acho que é você buscar cursos nessa área da questão da inteligência emocional, né? A escola pôde proporcionar para a gente alguns cursos, né? Sempre que a escola pode, ela está proporcionando. O próprio sistema de ensino que a escola trabalha também oferece anualmente algum tipo de reciclagem, digamos assim, com os professores. Então, eles sempre trazem temas interessantes para que a gente faça reflexões acerca desses assuntos. E a escola em si também já proporcionou alguns cursos. E eu também gosto muito de buscar isso. Né? Legal. Atualmente, assim, eu tenho buscado muito leitura sobre isso, né? Pessoas que gostam desse assunto, que entendem. Então, são coisas que eu estou buscando cada vez mais. Né? Me conhecer para eu poder também saber lidar com esse tipo de situação. Então seria não ficar no comodismo. Não. Levantar e buscar. Por mais que às vezes tenha as facilidades no meio que você, vamos dizer assim, desenvolve o seu trabalho, a sua profissão, né? Vamos dizer, um agente externo, também precisa que o profissional hoje levante e busque, vamos dizer assim, né? Sim, com toda certeza, né? O profissional ele precisa buscar isso. Hoje a gente enfrenta muitas situações de síndromes nas escolas e você precisa conhecer cada uma delas para você saber lidar. E nem sempre isso vai vir até você. Você precisa ir de encontro com esse conhecimento para você poder oferecer um trabalho de excelência, de melhor qualidade, com esse educando, com esse aluno. E também tem a questão dos pais, né, Carla? Um profissional que ele não está ligado na inteligência emocional, em habilidades sociais, como que ele vai lidar com as demandas também do dia a dia, quando envolve algo que é preciosíssimo, vamos dizer assim, para os pais, né? Que é o filho deles, né? Então, como que seria sem inteligência emocional, sem habilidade social, né? E você já teve alguma situação que você, puxa, acho que aqui me faltou um pouco de inteligência emocional ou habilidade social para que eu pudesse ter uma tratativa mais assertiva, né? Em alguma situação assim da tua vida? Muitas, 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 assim, se a gente pudesse voltar no tempo para algumas situações, né, seria interessante, mas infelizmente a gente não pode, né? Realmente de você parar, de você refletir, de você pensar, ou de você não responder, né? Você ficar em silêncio. Então, a inteligência emocional ela faz toda a diferença, né, na vida de qualquer profissional, para você, em qualquer situação de conflito, você conseguir sair desse conflito, né, de forma mais, digamos assim, menos traumática. Cara, e qual que foi o momento de autodescoberta marcante da sua vida ou o virar de chave? Se tivesse algum momento da sua vida que pudesse talvez marcar uma situação assim que você pensou e puxa, isso aqui foi o virar de chave da minha vida. Qual que seria? Difícil te dizer assim um momento, um período assim
específico, né? Eu acho que a minha vida ela vem acontecendo. Eu já observei que a minha vida tem alguns ciclos assim, que acontece alguma reviravolta, 5, 7, 8 anos, acontece alguma coisa sempre. Né? Então, se passa-se aquele período, algo vai acontecer, alguma mudança vai acontecer. É muito interessante isso. Então, são ciclos que acontecem e muda, e às vezes eu acho que são coisas que eu sempre duvido, né? Sim. Eu sempre duvido que aquilo vai ser possível. Eu tenho esse problema, né? Esse defeito. E aí vem a vida e mostra que não, que é possível, que é capaz, que eu sou capaz, e as coisas acontecem e dão certo. E qual foi o último virar de chave que você teve desses vários momentos que mudam aí em tempos? Já tem uns 4 anos. Uns 4 anos, quando eu fui convidada para ser coordenadora da escola a qual eu trabalho, que eu nunca tive essa ambição de ser coordenadora ou diretora de uma escola, enfim, não estudei para isso, na verdade, né? Eu fiz letras e então isso não me dá a habilidade, digamos, de ser uma diretora, né? Você tem que ter pedagogia. E então, assim, o meu propósito sempre foi sala de aula, né? Dar aula. Então, quando alguém comentava comigo sobre isso, não, nunca tive essa ambição. E aí, quando eu fui convidada, na época, até você estava na gestão, né? Eu fiquei assim, eu falei, não, mas acho que agora eu dou conta, acho que eu consigo, né? Acho que depois de 20 e tantos anos aí de escola, acho que a gente conhece um pouquinho, né? De educação, da escola em si, né? E fiquei muito feliz com a experiência que eu tive. Eu acho que enriqueceu muito eu como profissional, como pessoa, né? Foi uma experiência assim que eu me aproximei muito de colegas de trabalho, o qual a gente comentou no início, né, da conversa, que achavam que eu tinha, que eu era de uma maneira, né, tinham um medo de mim, de se aproximar, de conversar comigo, e viram que eu era uma pessoa totalmente acessível, diferente, né? Então, para mim, foi um período assim de muito aprendizado e de aproximação de colegas de trabalho, né? Então, para mim, foi muito bom, muito boa essa experiência, e fez com que eu acreditasse mais em mim também, na minha capacidade, que eu sempre tenho esse ponto de interrogação, né? Essa dúvida. E estou trabalhando nisso. Né? Então, estamos trabalhando nisso. Que legal. Carla, perguntas rápidas então agora. Café ou chá? Café, sem dúvida. Um destino de viagem dos seus sonhos? Europa. Um filme que você recomendaria a alguém? Uma Jovem e o Mar. Música favorita que você possa relaxar ou curtir ou extravasar? Músicas dos anos 80. Algum específico? Eu tenho muitas, assim. Eu não tenho uma específica, né? Eu nunca fui assim fã específico de um grupo, música. de uma banda, mas música dos anos 80, sem dúvida. Um prato que você ama cozinhar? Macarrão, massas. Existe alguma frase, algum lema que te inspira? Ou quando você já ouviu, puxa, isso aqui faz sentido. Então, eu não tenho propriamente uma frase, né? Mas eu vi recentemente, né? Eu sigo uma mulher e ela disse assim: o medo vem e diz, e se? Aí vem a fé e fala, mesmo se. Então, tenha fé. Se você pudesse deixar um recado para quem nos está assistindo hoje sobre perspectiva de vida, propósito, legado, aquilo que faz sentido para você ou como pessoa, profissional, qual seria o conselho que você daria para quem nos está assistindo hoje?
Primeiramente, eu acho que estudar é uma coisa fundamental, né, na vida das pessoas, seja qual for a área que você vai estudar. Eu acho que é importante você ter conhecimento sobre aquilo que você gosta, independente de ser um curso superior ou um curso técnico, mas você estudar, ter conhecimento sobre aquilo, acreditar em você. Nunca deixar que alguém diga que você não é capaz, porque isso faz com que as pessoas muitas vezes travem, né? Não sigam adiante, não corram atrás dos sonhos por conta de uma besteira, né? Porque a pessoa fala que você não pode, que você é capaz, que isso é uma besteira. Então, você precisa acreditar em você. Então, eu acho que a pessoa precisa ter isso, trabalhar isso dentro dela e correr atrás, mas de uma forma consciente, né? Não é assim a esmo, mas ter consciência e ter conhecimento sobre aquilo que realmente quer na vida. Carla, muito obrigada por você participar do nosso podcast Imerídio, nosso segundo episódio. Foi um prazer tê-la aqui e acredito que as pessoas que nos assistiram pode ter certeza que vão se beneficiar aí de todo o teu conhecimento, da tua trajetória profissional e aí do que você compartilhou também aí das suas experiências pessoais. Para vocês que ficaram até o final, nós teremos outros episódios que vamos trazer pessoas, assim como a Carla, que vão compartilhar muitas coisas que vão com certeza agregar e somar para a vida de cada um. Esperamos vocês numa próxima.